Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso amado e sempre acompanhado Rosário Cast, um encontro marcado entre todos nós. A nossa equipe extraordinária aqui que nos acompanha sempre na produção, né? O pessoal do CPD, do marketing, toda a nossa equipe pedagógica e, claro, as famílias. Você que sempre comenta nos posts, compartilha, curte, ativa o sininho, já verificou se está inscrito no canal. Está inscrito? Não vale ficar assistindo sem se inscrever, né? Sem mandar um feedback para a gente, sem dar esse retorno tão importante, para que nós renovemos aqui, passo a passo, os nossos temas, os convidados que virão para acrescentar e, claro, né, somar a nossa missão educativa que há mais de 80 anos transforma a vida de milhares de alunos, de milhares de famílias. Falando em transformação, em vida abençoada, em acompanhar o nosso canal para receber também, por meio dos nossos veículos de comunicação, as bênçãos que o Rosário produz, hoje o nosso convidado tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com uma vida em comunidade iluminada, fraterna, cheia da luz de Deus. Padre Uri, da paróquia Nossa Senhora das Dores, seja muito bem-vindo ao Rosário, mais uma vez. Já esteve com a gente na missa de abertura do ano letivo de 2026, agora na bênção das mochilas e dos estudantes, e não podia faltar, claro, um episódio especial no Rosário Cast. Padre Uri, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor João, pelo convite. É uma alegria, né, estar participando desse episódio do Rosário Cast. Não conhecia, confesso, não conhecia esse podcast. Vou ter oportunidade de assistir os outros episódios, mas é motivo de muita alegria poder estar aqui, fazer a bênção das mochilas, celebrar a Santa Missa, trazer essa presença da igreja aqui nesse colégio que dá um testemunho tão bonito da nossa fé católica, né, para toda a nossa região aqui de Campo Grande. Né, eu que sou pároco há pouco tempo, né, há pouco mais de 2 meses, lá da paróquia Nossa Senhora das Dores, já ouvi muito falar bem desse colégio e tenho visto, né, que, de fato, é um lugar muito especial. Graças a Deus, Padre. O senhor acordou hoje cedinho lá no Rio da Prata, a paróquia no Rio da Prata, não é isso? Exatamente, a região mais bonita do Rio de Janeiro. É lindo mesmo, é lindo mesmo. Parece uma cidadezinha mineira a região em que a paróquia fica. O senhor tem gostado? Já se adaptou bem? Muito. Olha, além de todas as belezas naturais, né, eu vejo que ali a nossa paróquia tem muitas belezas, né, humanas. Né? O povo de Deus é uma bênção na vida do padre, tem tornado todo esse novo tempo mais prazeroso, mais feliz, né? E nós estamos ali, de fato, né, contemplando a criação de uma maneira muito especial. Então, estou me adaptando, né, digamos assim que 70% já adaptado, porque tem muito a descobrir, muito a conhecer, já tem sido tudo muito intenso, mas eu louvo a Deus, né? É uma comunidade muito abençoada, um lugar, né, que de fato é um dom precioso, e meu ministério certamente tem sido muito agraciado com tudo que a gente tem vivido na comunidade. Maravilha. E falando em vida comunitária, vir a um colégio católico confessional, interagir com os estudantes da educação infantil ao ensino médio, no dia em que o senhor é o responsável pelas bênçãos, né, derramadas sobre eles, numa chuva de graças, né, que se estendeu a todos, inclusive aos funcionários. Como é que o senhor se vê nessa realidade agora de, inclusive, participar da vida educativa, da missão educativa de um colégio como o Rosário, que atravessa gerações em Campo Grande, que também é uma comunidade gigantesca, né? É o maior bairro do Brasil. Para quem não sabe, Campo Grande tem uma extensão territorial, né, e uma densidade populacional significativa demais e que, para a vida de um padre, deve ser, ao mesmo tempo, um desafio, um prazer, uma alegria, né? Com certeza, eu vejo isso tudo como fruto da providência de Deus, né? Desde o primeiro momento, conheci a escola no fim do ano de 2025, através do convite que a irmã fez para que o antigo pároco, o Padre Caio, antigo pároco da nossa paróquia, estivesse aqui. Irmã Nilce Masson, nossa diretora-geral. E naquele mesmo dia, o Padre Tiago Azevedo, que é o responsável do Vicariato para a Educação, também estaria aqui. Sim, querido Parece que por providência de Deus,
naquele dia eu vim, a pedido do Padre Caio, e o Padre Tiago também estava a caminho. Porém, o Padre Tiago aqui seria o presidente da celebração. Conhecia a escola e, naquela ocasião, por conta de um problema no trânsito, uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, era impossível que o Padre Tiago chegasse a tempo. E ele me disse: Padre Yuri, por favor, presida esta missa para os funcionários, né? Todos os colaboradores. A missa de Natal, de encerramento do ano. Missa de Natal. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a escola naquela ocasião. Na mesma ocasião, a irmã já fez o convite: Padre Yuri, precisamos que o senhor esteja aqui no início de fevereiro para a missa de início do nosso ano. E aí estive, conversei com o Padre Tiago sobre isso. Ele falou: meu irmão, é uma alegria e nós precisamos estar presentes, né? É uma graça. Então eu vejo tudo isso como fruto da providência de Deus. É uma alegria, né, estar aqui participando desse podcast, hoje ter visto os alunos, né? A primeira experiência que eu tenho de ver os alunos recebendo a bênção das mochilas na própria escola e, ao mesmo tempo, né, passar por todos os corredores do colégio Nossa Senhora do Rosário, que há pouco tempo eu não conhecia nem sobre a existência, e conforme as pessoas sabem que eu estou aqui na região, né, também pelas gravações, né, pelos stories das últimas vezes que eu estive aqui, muitos já me contaram belas histórias desses 80 anos de história do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Então eu vejo tudo como fruto da providência de Deus. Gostou da escola, padre? É grande muito. Aqui, né? Bonito. Só um pouquinho. Pelos corredores ele conversava comigo, dizia: nossa, como o dinamismo se vê em cada detalhe, né? Porque enquanto uma coordenadora conduz um segmento para uma ala do prédio, a outra coordenadora já conduziu um grupo de professoras para uma outra parte, que vai, enfim, realizar uma outra atividade, e a gente sabe exatamente o que vai acontecer em cada momento, minuto a minuto, né? E essa complexidade saborosa, né? Porque a gente leva isso no dia a dia com muita tranquilidade, porque já é do ofício de cada um, né? E eu vi o senhor ali encantado com o modo como essas coisas todas aconteciam ao mesmo tempo e de forma organizada, né? De forma bem conduzida por cada um, todo mundo sabendo o seu papel. Sim. E a vida de padre também entende essas complexidades. Como é que é a vida de um padre tão jovem? O senhor tem o quê? Uns 30 anos apenas? 32. 32 anos, olha só. No dia 16, perdão, Não, no imagina. dia 16 de março eu completo 2 anos de ordenação sacerdotal. Eu fui formado aqui, vou completar 2 anos apenas de ordenação sacerdotal. Eu e mais 17 irmãos fomos ordenados no dia 16 de março de 2024. E como sacerdote diocesano, fui provisionado recentemente para a paróquia Nossa Senhora das Dores. Antes estava na paróquia São Marcos como vigário paroquial. Já deixo aqui meu abraço para todos os meus irmãos lá da paróquia São Marcos no Vicariato Barra. Antes disso, já havia trabalhado em Realengo, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, também em Magalhães Baixos, na paróquia São Miguel Arcanjo, hoje Santuário de São Miguel, além da minha paróquia de origem, Jesus Ressuscitado, na Vila da Penha. Então, assim, a nossa vida é muito dinâmica, a nossa vida como sacerdotes é muito dinâmica, mas nós trazemos tudo aquilo que a gente vai experimentando, conhecendo, tudo que Deus vai providenciando na nossa vida, né? E mesmo com 32 anos, eu no dia 23 de fevereiro, que é um dia assim, muito marcante na minha história, completei 10 anos que eu ingressei para o seminário. Dia 23 de fevereiro é o dia que marca 10 anos da minha caminhada vocacional, digamos assim, de uma maneira mais profunda, né? Quando eu saí da minha casa e ingressei no seminário com meus irmãos de turma, na época, acho que por volta de 32 seminaristas que ingressamos, dentre os irmãos que vieram de outras dioceses, para estudar também lá no nosso seminário São José, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sim. E fomos ordenados no mesmo dia 18, fora os demais que foram ordenados em outras dioceses, e cada um de nós nas nossas missões. Eu hoje estou como administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Dores, outros irmãos estão estudando, outros irmãos estão como vigários paroquiais, mas sempre nesse dinamismo que é pedido da vida sacerdotal. Estar também na escola é uma parte necessária da nossa missão. Sim. Estar nos comércios, nos lugares levando a bênção, abençoando nossa região, os restaurantes, centros de saúde, hospitais, tudo isso, que é fruto, de fato, a gente precisa
né, abençoar como sinal, né, da presença da igreja, né, do amor de Deus que vai ao encontro do seu povo, vai ao encontro do que mais precisa. Amém, Padre, que bonito isso. Vi na sua fala e senti, sobretudo, uma prece. Né? A sua fala, além de tudo, nos faz refletir de forma orante, né? De modo que nós também rezamos no nosso coração por todos esses valores e esses acontecimentos comunitários tão importantes, né? Tão transformadores. A sua presença é muito iluminada. E falando sobre toda essa missão, né? Sobre toda uma caminhada de missionária, uma jornada edificante, que de dentro para fora, nós temos também os agregados comunitários, que não só da sua paróquia, mas também do Colégio Nossa Senhora do Rosário, que hoje, mais uma vez, houve um episódio recentemente em que nós tivemos aqui participação de elenco. Olha Deu aí. muito certo, as pessoas querem trazer perguntas, gostam dos entrevistados, sugerem os nossos entrevistados Isso é ótimo. e querem perguntar para eles também, né? E hoje me parece que temos perguntas que chegaram da professora Caroline Santana, de ensino religioso, nossa pastoralista, cantora, animadora Olha aí. pastoral, professora de matemática também, a primeira formação da Carol, é uma curiosidade. Olha que Um legal. dado rosariano importante. A tia Carol, da educação infantil, do Fundamental Anos Iniciais, da PJR, padre que é a pastoral da juventude rosariana. Né? Sua primeira formação é matemática, mas, claro, tem uma caminhada comunitária muito significativa. Aí ela pergunta aqui, o senhor poderia nos contar um pouco sobre o livro que publicou? Qual é a principal mensagem que deseja transmitir aos seus leitores? Aliás, queremos uma edição desse livro o quanto antes. A Carol tem, então o livro que a Carol já leu vai ser doado aqui compulsoriamente para a nossa biblioteca. Estou brincando, padre. Vamos trazer umas edições aqui. Nós temos um evento literário importantíssimo, Olha, que legal. que é o FEP, o Festival Estudantil de Poemas, e eu acho que seria luminoso um padre, certeza. né? Com certeza. O padre da bênção das mochilas e dos estudantes está aqui conosco para falar sobre o seu livro. Pois bem, no ano passado eu tive a oportunidade de realizar esse sonho, né? Porque acho que escrever um livro não é algo muito simples e talvez alguns de nós pensemos que é impossível. Né? Não é impossível, né? Se você crê que Deus está te dando essa graça, essa iluminação, né? Deus está te capacitando, né? Com tanto que a gente recebe, né? Vamos colocar isso também pelo bem do outro. E foi assim que surgiu o livro que eu escrevi, que se chama A Finitude da Vida. Eu, como seminarista, né? Nós como seminaristas, na época de formação, temos a graça de cursar duas faculdades, a faculdade de Filosofia e de Teologia. Faz parte da formação sacerdotal, é indispensável. Daí, durante o período da filosofia, eu já tinha uma busca muito grande sobre pensadores, sobre estudiosos que falassem sobre a morte. Né? Então, eu realizei uma série de projetos, de trabalhos que me levaram a organizar um trabalho de conclusão, uma monografia, como a gente chama, o TCC, sobre a morte, né? Sobre o caminho que o ser humano faz para a morte à luz do filósofo alemão Martin Heidegger. Daí, fruto desse trabalho antigo, né, que estava guardado, um professor muito querido, o professor Robson Oliveira, que na época foi meu orientador e que me incentivou no ano passado e retrasado a fazer essa publicação, ele falava, padre, o senhor tem um material muito bom preparado, o senhor tem muitas coisas que poderia contribuir, falar, aprofundar na área da filosofia, e por que não publicar um livro com tudo isso, né, sobre a área da filosofia? Eu disse, poxa, será que dá? Tem tanto tempo, né? Já havia 3, 4 anos que eu havia deixado, né, de me aprofundar tanto nessa área da filosofia. Mas aí, quando eu comecei a preparar, quando comecei o momento do desenvolvimento do livro, né, com tudo aquilo que a gente recebe, a gente sabe que o pouco que a gente consegue transmitir, né, para as pessoas já é de grande fruto. Daí o meu livro faz essa reflexão. Né? Se nós todos sabemos que vamos morrer um dia, sabemos que a nossa vida, né, terrena, do modo como nós a temos hoje, ela não é eterna, como nós temos nos preparado para o fim da vida? Como eu tenho me preparado para o dia
em que esse modo como eu vivo, esse modo da nossa existência chegará ao fim. Né? A filosofia, ela não tem uma perspectiva pós-mortem, essa filosofia de Martin Heidegger, mas serve para todos nós, cristãos ou não. Todas essas pessoas podem ser impelidas a questionar sobre a própria existência, o modo como eu lido com o mundo, o modo como eu lido com a minha história, o modo como eu lido com todas as vicissitudes que estão ao meu redor e como eu me preparo para o dia que eu não estarei aqui, para o dia que eu vou partir. Se todos se perguntassem sobre o modo como se preparam para o dia que vão partir, talvez nós vivêssemos a vida de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais correta, mas também com mais busca de amar ao próximo, com mais busca de agradecer a Deus pelo dom que Ele nos dá tão precioso, né? E não seríamos apenas aqueles que deixam o tempo passar e o tempo passa e nós não aproveitamos os momentos. Daí a importância da reflexão desse livro, né, que eu gostaria de trazer, né, essa reflexão sobre viver. A vida é um dom precioso, a vida é uma graça que nós temos diariamente de descobrir novas coisas, de amar mais, perdoar mais. E então publiquei esse livro no ano passado, A Finitude da Vida. Né? Ainda não tem nenhuma loja online, nenhum marketplace para venda. Não, mas vai ter a partir de agora. Converse conosco pelo Rosário Cast, que a gente fala com o padre. Uhum. E aí é isso. Temos que ter um episódio especial para falar sobre a obra, padre. Com certeza, vai ser um prazer poder falar sobre a obra. E é um livro assim que, de fato, é uma realização, né? Um sonho realizado, dentre outros que eu planejo publicar, né, em breve, mas tudo no seu tempo, né? Sim, mas que provocação filosófica e espiritual importantíssima, né? E num mundo com tantas adversidades contemporâneas, né? Sobretudo quando a gente pensa nos irmãos e irmãs que padecem em meio a conflitos bélicos, econômicos, de toda ordem. No ano em que a campanha da fraternidade nos pede para refletir, né, sobre moradia, a gente poderia pensar um pouco nisso também, né, padre? E, por meio da sua reflexão, falar sobre o legado que cada um de nós pensa em deixar com as nossas ações, né, como cidadãos de transformação, né? Uhum. Ferramentas, cada um a seu modo, com as suas possibilidades, de transformação do mundo, né? Tendo o Evangelho como centro, tendo uma reflexão cristã profunda, fraterna, acolhedora, né? Capaz mesmo de tocar o mundo e o coração das outras pessoas, transformando todas essas necessidades em possibilidades de crescimento entre todos, como comunidade, na casa comum. E o que o senhor nos traria quando se trata de campanha da Fraternidade 2026? Olha, eu digo para todos que estão assistindo, né, embora muitos tenham, hoje em dia, uma dificuldade de viver com intensidade essa reflexão sobre a campanha, eu vejo que a campanha ela é fruto da profunda conversão quaresmal que a Igreja nos convida todos os anos. Né? Desde que Dom Eugênio iniciou a campanha da fraternidade, ainda na década de 60, a busca da Igreja, através desse grande bispo, né? Foi arcebispo de nossa diocese, é que, de fato, a oração e o jejum que nós buscamos viver no tempo quaresmal se reflitam nessa conversão que vai reverberar na esmola, nas atitudes de cuidado do próximo, de zelo, de atenção, de misericórdia mesmo com o próximo, através das propostas que a campanha da fraternidade nos traz. E nesse ano, olhar para as pessoas que estão desprovidas de um lar, desprovidas de moradia digna, desprovidas do básico, né? Porque nós sabemos que, não muito longe de nós, onde quer que nós estejamos, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos alguém precisando de um irmão, alguém precisando de alguém que vai estender a mão. E se eu, como cristão, me fecho, achando que eu sou convidado a viver uma quaresma exclusivista, ou então a viver uma fé restritiva, meramente espiritual, não. A nossa fé, ela sempre acontece de maneira interior, mas reverberando para o nosso exterior. E a campanha quer nos motivar, quer nos impelir a isso. De fato, se nós buscamos uma verdadeira conversão,
Se nós somos chamados a esse tempo de penitência, esse tempo de mortificação, isso não está separado daquilo que nosso Senhor nos chama. Amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo exige que nós saiamos do nosso lugar, saiamos da nossa segurança, do nosso conforto, para olhar para aquele que mais precisa. E isso não pode ficar preso apenas ao tempo da campanha. O chamado da igreja com a campanha da fraternidade é motivar, ali fomentar aquela reflexão. Para quê? Para que nós transformemos isso em atitudes concretas. Porque sem atitudes concretas eu não tenho como dizer que amo a Deus verdadeiramente. É preciso agir, crer e agir para realizar aquilo que Deus quer realizar através de nós. Se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, se Ele nos motivou através da igreja a viver a campanha, a viver com intensidade o tempo da quaresma, é justamente para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Com as nossas atitudes, olhando para o próximo, olhando para quem sofre, olhando para quem mais precisa e assim levando a presença de Deus na vida dos irmãos. É isso, suscitada essa reflexão. A campanha da fraternidade traz sempre como um fator simbólico de reiteração do mote da campanha, né, da ideia central, uma simbologia no texto inicial e na sua capa mesmo, na sua proposta visual arte, primeira, né? A arte que eles constroem sempre se desenvolve nessa direção, que é, na verdade, uma simbologia que evangeliza. Né? E, recentemente, em Aparecida, o Jesus Pedinte foi inaugurado, que é uma obra de um canadense que há também em Fátima. Eu fiz até essa visitação da obra em Fátima e agora temos em Aparecida, né? Jesus na condição de alguém que também não tem moradia, né? Não tem abrigo. E como é que seria, né, quando os fiéis se deparam com aquela imagem, né? Aproveitando... de um Deus desamparado no sentido humano de ser. Aproveitando, né, eu já motivo a todos, né, você que ainda não viu a imagem, pode pesquisar a imagem, mas nós temos também uma imagem, essa mesma imagem, à frente da nossa catedral. Há alguns anos, na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, nós temos a imagem lá colocada e sempre nos causa um estranhamento, né, porque, de fato, diante daquele que sofre, diante da pessoa que não tem, né, nós não podemos nos omitir, seja ajudando materialmente, seja rezando, seja provocando com que outros possam também ajudar, né? E a presença daquelas imagens, eu há 2 anos atrás também estive em Fátima, né? Vi lá a imagem colocada, esse ano que eu descobri que era inspiração de um canadense, mas de fato, já vendo a imagem ali à frente da catedral, todos nós somos motivados a nos perguntar o que eu tenho feito também para ajudar ao outro, porque muitos têm a tentação de achar que nós precisamos realizar grandes coisas, grandes obras, com muitos gastos. Não. Como nós ouvimos muitas vezes no dito popular, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, se nós não começarmos de pequenas atitudes, né, seja na educação das crianças, seja na reflexão das pessoas com mais experiência, dos mais jovens, de todos, seja com atitudes concretas mesmo, de olhar, não apenas quando nós temos grandes catástrofes, que nós vemos uma grande mobilização das pessoas quando nós temos grandes catástrofes naturais, mas, sobretudo, ajudando, participando e, sobretudo, como você falava, né, levando o Evangelho, porque não somos uma mera instituição de caridade, somos a igreja. E essa é a missão da igreja, evangelizar a todo tempo. Um necessitado que nós ajudamos, alguma pessoa que não tenha moradia, que nós auxiliamos, é o Cristo quem precisa do nosso auxílio. Como diz o Evangelho de São Mateus, salvo engano, no capítulo 25, tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar. Temos que ver o próprio Cristo na figura daquele que sofre. Sim, eu vejo muitas pessoas, observei em Fátima, eventualmente, as pessoas postam isso nas redes sociais, o quanto essa obra é significativa para despertar tamanha reflexão no interior de cada um. Porque as pessoas se distraem, né, com outras magníficas exposições dos ambientes que visitam, sobretudo em Fátima, Aparecida, que tem uma grandeza simbólica enorme,
E quando vem Jesus ali, porque os pés são chagados, todo o restante está coberto, né? E falo, meu Deus, era Jesus e eu não vi. Eu passei por aqui, ou já estive aqui tantas vezes e não fui capaz de enxergar. Quer dizer, que ser humano é esse em que eu me transformei? Que não consigo olhar para o meu semelhante e veja só, era Deus aqui, era Jesus aqui. Como aconteceu logo no início, né? Quando a Sagrada Família, de fato, não tinha onde se hospedar, né? E o próprio Cristo, né, foi acolhido num local em meio aos animais. Não havia lugar para eles, né, vai dizer o Evangelho, não havia lugar para eles na hospedaria. E o Cristo nasce naquele lugar onde nenhum rei nasceria, nenhum rei seria colocado, mas o próprio Deus se fazendo pequeno para vir ao encontro das nossas misérias, da nossa pobreza, ele também se permitiu passar por tal sofrimento e tal humilhação, né, que não deveria nunca, ninguém deveria passar, né, sobretudo o próprio Deus, mas ele se permitiu. Jesus, Maria e José, naquela noite, quando partiam para o nascimento do Senhor, ele nasce ali em Belém, num lugar, né, onde hoje talvez nós coloquemos o Cristo que está na figura do nosso irmão, né? Não busquemos, né, minimamente cuidar, tratar, zelar ou ajudar minimamente alguém, né, e fazemos o mesmo, né? Não há lugar para aquele que precisa, né, que mais precisa. Padre, mas eu também já fiquei sabendo que o senhor toca os corações dos irmãos e das nossas irmãs por meio da música, do seu talento musical. O padre canta a beça. Vocês já devem ter percebido que ele tem uma voz bonita também, de locutor. É meu amigo radialista também, padre? Eu me formei na escola de rádio. Olha só. Funcionava no Catete, agora está no Maitá. Eu pensei de o senhor ter feito escola de rádio também. Eu já tive a oportunidade de conduzir um programa de rádio na Rádio Catedral. Olha só. Durante o tempo do seminário, por 4 anos, eu apresentei junto com outros seminaristas, hoje sacerdotes, o programa Convocação. Né? O programa Convocação, ele nome continua. É maravilhoso. Ele é fruto de uma série de shows, encontros de evangelização promovidos pelo seminário no início da década dos anos 2000. E já há muitos anos, esse programa acontece na Rádio Catedral todos os sábados, acho que às 14h. É o programa Convocação, conduzido pelos seminaristas na Rádio Catedral. Maravilha, voz limpíssima, voz de Rádio Catedral mesmo, não é, pessoal? Temos plateia hoje assistindo a voz dele. Olha, eu tive como um dos meus professores, o Rui Jobim, que era a voz do Globo no Ar. E a sua voz Globo lembra disso? No Ar. Era a vinheta da Rádio Globo. Lembro de ouvir na casa da minha avó. Isso. O Rui Jobim me deu aula, e era né? Ele, na verdade, é o fundador da escola de rádio. E aí, ouvindo o senhor falar, me remeteu a essas vozes do rádio. E aí, claro, pensei na hora de falar sobre o seu talento musical. Lá na paróquia, como é que anda a animação em relação a esses cantores, esses pastoralistas, como nós temos aqui no Rosário a professora Cauana, a professora Carol, alguns alunos também maravilhosos que vieram até da sua paróquia, como o João, né, que faz parte do movimento Reparação São Carlo Acutis. E a animação da sua pastoral, como é que tem sido, padre? Eu espero que os meus da Pastoral da Música, meus paroquianos, né, estejam animados, porque por vezes eles acabam ficando um pouco assim, padre, o senhor puxou num tom A, num tom B, né, e para a gente acompanhar como é que é isso, ou então, padre, que música a gente escolhe, né, porque já é figura do pastor, né, já é Sim, próprio claro. do pastor, essa orientação, esse discernimento dos cânticos, né, João Gabriel, né, os outros jovens que lá estão na nossa Pastoral da Música, alguns não tão jovens, mas estão lá se empenhando, graças a Deus, fazer um belo trabalho, né? A nossa paróquia, graças a Deus, todos os que participam da Santa Missa lá, né, de fato vivem a liturgia com intensidade e com profunda piedade, né? Então eu só tenho a agradecer aos meus paroquianos e continuar cantando com eles, né? Porque se o padre gosta de cantar, melhor ainda, né? Se consegue cantar minimamente bem. Sim. E eu comecei o meu discernimento vocacional no período em que eu fiz parte de Ministério de Música. Eu comecei a cantar na igreja com 14 para 15 anos, né, com meus irmãos lá na paróquia Jesus Ressuscitado. A gente tinha o Onde ministério fica? Na Vila da Penha. Vila da Penha. Era o grupo Gera Cristo. Maravilhoso, eu adoro os nomes. Os nomes são maravilhosos. Cantava museu, minha
minha irmã Renata, na época, Lucas tocava, Daniel, baterista, né? Leandro também baterista. Tinham São quantos irmãos? lá. Só tem a Renata? Ou Não, tem... então, irmã de caminhada. Sim, eu tenho a minha irmã mesmo. só Juliana. Eu tenho uma irmã, uhum. né, Juliana, casada, um grande abraço para ela, minha irmã querida, meu cunhado Ian, meu pai e minha mãe, Marcelo, Luciana, também Maravilha. Que hoje em dia vivem com intensidade a minha vocação e se alegram com cada passo. Mas sobre essa questão da música, de fato, é algo que, desde pequeno, eu sempre tive um carinho muito especial. Lá em casa a gente sempre gostou muito de música. É uma casa de uma família muito eclética também, muitos ritmos musicais. Maravilha, isso é maravilhoso. É samba, é rock, são vários estilos musicais, né, na família. Então, acho que isso tudo proporcionou, né, para que eu quisesse cantar na igreja, tivesse a oportunidade lá na paróquia onde eu fazia parte, e hoje continuo cantando. O pessoal fala, mas padre, o senhor tinha que ser cantor. Eu falo, gente, já sou cantor. Eu já sou cantor, já canto. Eles querem que o senhor grave um CD, né? Nem sei se a gente fala mais assim, né? Grava CD ou algum álbum, é um álbum. Grave um álbum e dispõe aí no Spotify ou qualquer outro. Se o pessoal quiser pesquisar no Spotify, eu quero recomendar uma música que o padre tem gravada. Né, junto com outros irmãos, Padre Fábio Escobar. Então, peraí. O senhor tem uma canção já gravada de há muito. Tenho. Então, qual é o nome da canção? O nome da música é Nada Mais Importa. Pessoal, mais Spotify, importa. Nada Mais Importa. Isso. Quais são os padres? Padre Fábio Escobar, meu grande irmão, um grande abraço. Padre Walker Viana, também cantamos juntos esta música, e nosso irmão Douglas também, não é padre, na época estava na caminhada de seminário, mas gravamos juntos por conta de um retiro de seminaristas, chamado Renascem, um retiro promovido pela Renovação Carismática, e em 2019 nós gravamos essa música, que assim é fruto da composição da nossa irmã Núbia Andrade, né? Então ela deu esse presente para nós, como ela fez diversas vezes com os seminaristas, né? Com toda a inspiração para o retiro, e compôs essa música, a melodia. Aí nós gravamos em 2019 e, assim, é uma canção muito especial, né, que toca muitos corações. Em alguns momentos de oração lá na paróquia, a gente acaba cantando um pouquinho. Lá na São Marcos eu cantava também um pouquinho dela, mas é uma canção muito especial, né, que faz a gente, de fato, tocar o coração de Deus, né? Ou melhor, Deus tocar o nosso coração. Sim, é uma comunicação direta e que se retroalimenta, né? Fundamentalmente. Padre, o senhor tem esses detalhes especiais, né? Porque a canção, a trajetória, a juventude evangelizadora, que aqui no Rosário acontece já há algum tempo, até com alguns paroquianos seus, né? Nós mencionamos o João, por exemplo, a juventude no movimento que vai do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, até a 3ª série do ensino médio, que é o Reparação São Carla Acutis, né? Reparação das Servas de Maria Reparadoras, o papel que eles desempenham na comunidade escolar, que é reparador, e, claro, a inspiração do Santo Milênio, o São Carlo Acutis, no ano em que ele foi canonizado. Pois é. Né? E o senhor é o padre que conduz a paróquia, cuja padroeira é também a padroeira ou madroeira da Congregação das Servas de Maria Reparadoras, que é Nossa Senhora das Dores. O senhor percebe o quanto nós já tínhamos de afinidade muito antes de sabermos? É algo assim que, de fato, são as coisas de Deus, né? Sim. Muitos dizem que não existe coincidência, existe deucidências, né? Então, muito essas bom. deucidências... Eu vou anotando tudo isso para esse meu novo glossário pastoral. Sim, essas deucidências são muito especiais, porque, assim, eu tinha um sonho de, assim, como sacerdote, como seminarista, a gente tem muitos sonhos, né? Mas eu pensava, puxa, se um dia eu tiver uma paróquia mariana, eu tinha alguns sonhos, né? Mas tinha que ser uma paróquia mariana, tinha que ter sino. Eu também adoro sino. Eu amo sino de igreja. Eu com sino de igreja. A Carol depois pode contar algumas coisas aqui sobre sino de igreja comigo. E tinha outras expectativas naturais do ministério, né? Então, assim, ser chamado para essa missão, né, como eu fui chamado no dia de Santa Cecília, de dia 22 de novembro de 2025, eu recebi essa notícia, né, do bispo, esse convite do bispo para que eu viesse para a paróquia Nossa Senhora das Dores. São deucidências, né? Dia da padroeira dos músicos, né, uma paróquia mariana,
E aí eu comecei meu pastoreio o primeiro dia, no dia 15 de dezembro, né? E o dia 15 de setembro é o dia de Nossa Senhora das Dores. Então, assim, são muitos detalhes especiais, né? Que só nos motivam, né? E, assim, agradeço muito a Deus, né, pela presença da juventude, porque a juventude ela nos inspira, né? Com todo o dinamismo, com toda a piedade, com toda a criatividade da juventude, né? Os nossos jovens lá, eles vão motivando com que eu, como sacerdote, continue me doando, me imolando pela igreja, pelo povo de Deus. Recentemente nós fizemos um concurso de bolos chamado MasterChef. Por favor, padre, com licença. São aqueles momentos que a gente precisa parar para pensar mais uma vez. Padre, qual o nome do concurso? O nome do concurso é MasterChef. MasterChef, anotem, porque isso é importantíssimo para a gente aprender como dinamizar uma pastoral. MasterChef, muito bom. No nosso Instagram da paróquia, NS Dores CG, né, o Instagram oficial da nossa paróquia, tem algumas imagens disponíveis sobre esse concurso, que foi no dia do aniversário da paróquia, no dia 22 de fevereiro, o aniversário de 1 ano de criação da paróquia Nossa Senhora das Dores. E aí os jovens, né, alguns aqui alunos, né, a Joana, o João, tantos outros, Duda, Paola, estavam lá organizando, porque eu deixei por incumbência deles. E foi um momento muito divertido. As senhorinhas da paróquia, todo o povo de Deus vendo lá o concurso. Tivemos 5 bolos decorados com uma decoração mariana, remetendo à história da paróquia. O critério é de que fossem de 30 a 100 pedaços. E a ganhadora, né, que é a Lene.doces, acho que é esse o Instagram dela, porque a gente fez a divulgação, né? Foi a grande ganhadora. Ela já possuía expertise no assunto. Ela foi uma das participantes, né? Nós tivemos bolos belíssimos, né? Sim. Pena que não tem como trazer nenhum pedaço para cá, porque o pessoal, o povo de Deus comeu todos os bolos, né? Foi assim uma festa mesmo. Bolo em paróquia atômico, rapidamente acaba. Dom Tiago esteve conosco celebrando a Santa Missa, presidindo a Santa Missa de aniversário da paróquia, foi um dos jurados do MasterChef, e assim, foi um momento muito legal. E os jovens estavam lá participando, né, com todo empenho, ao mesmo tempo que estavam ali servindo na Santa Missa, já tinham organizado, feito toda a ornamentação, e a juventude de fato, né, ela é não só o futuro da igreja, mas é o presente, né, também da nossa igreja. E quantas ideias, quanto zelo, quanta motivação, né, que eles demonstraram já nesse pouco tempo que o padre está lá, né? Então, louvo a Deus pela juventude, louvo a Deus pelas iniciativas que eles têm, como Reparação São Carlo Acutis, né, que é uma iniciativa que surge dentro da escola, num ambiente que muitos talvez vivam apenas para obter conhecimento e meramente conhecer, aprender ou passarem avaliações, mas eu vejo que aqui na escola eles têm essa busca, sobretudo, de um crescimento espiritual, né? Um crescimento de fé, uma intimidade com o Senhor, né? Que é o dono de toda a sabedoria. E a Virgem Santíssima, que é a sede da sabedoria, um dos títulos tão belíssimos atribuídos a Nossa Senhora, ela os inspira também nesse zelo, nessa busca, nessa disponibilidade para fazer tudo o que o Senhor nos disser. Tão bonito isso, padre. O senhor que é, por excelência, um educador e um humanista, né? Um educador humanista. Padre, pensar nesses valores todos dentro de um colégio, né? Uma escola católica confessional é até mais fácil de a gente imaginar, porque a gente já pressupõe que essas atividades e esse caminho de formação integral seja cumprido, né? Seja perseguido como uma necessidade missionária, né, de quem conduz, dos educadores, das irmãs. Mas no mundo em que vivemos, né, em que nem sempre a oportunidade de uma educação com um desempenho acadêmico, né, um academicismo, um trabalho intelectual de excelência como no Rosário é feito, e uma prática educativa humanística, né, evangelizadora, um currículo evangelizador, né, não acontece também de modo comum, infelizmente. Como é que o senhor, sendo esse educador por excelência, enxerga os rumos que a educação tem tomado, ou ao menos necessita, né, de ajustar daqui para frente, para a gente encontrar um espaço
nessa casa comum mais favorável a todos, né? Mais respeitoso, mais solidário, né? Como falamos há pouco na campanha da fraternidade, mas ali tratamos, sobretudo, daqueles que mais necessitam. Mas existe também uma indiferença entre aqueles que fazem parte do mesmo extrato social e, muitas vezes, elas passam despercebidas em virtude dessa aceleração, né, desse desapego em relação às causas humanas, em relação à profundidade do outro, aquilo que o outro sente, aquilo que ele me traz, a escuta verdadeira, ao olhar generoso. Como é que, para um padre hoje, conduzir a sua comunidade tem sido esse desafio? Olha, o desafio não é simples, né? De fato, é um desafio bastante complexo, mas eu vejo que a gente tem um ponto de partida. E o ponto de partida precisa ser o zelo pelas famílias, né? O cuidado dos lares, das famílias, é essencial. Digo isso porque, né, fruto de tudo que eu aprendi, né, fruto dos valores que eu trouxe para o meu ministério, é muito do que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com demais familiares, mas, sobretudo, os meus primeiros catequistas, né? Então, os pais, né, todo pai, toda mãe, tem uma missão tamanha, né? Embora a escola, né, tenha um belo trabalho, né, eu tenho a certeza, né, de que muito importante é o papel primeiro dos pais nessa condução. Eu agradeço muito a Deus por todas as broncas, todos os conselhos que eu recebi de meu pai, da minha mãe, Marcelo, Luciana, de tudo o que nós passamos, seja de dificuldade, seja de momentos de alegria, mas unidos, né? A presença do pai e da mãe ali unidos, né? Dando o amor, dando o incentivo, né? Ajudando os filhos a estudarem, a crescerem, a amadurecerem, é essencial. Daí a importância da igreja cuidar, olhar, zelar pelas famílias, pela santificação das famílias. Salvo engano, São João Paulo II diz que a família é o santuário do amor, o santuário da vida. E, de fato, é isso. Nós olhamos para uma sociedade onde muitos pais e algumas mães, né, a gente vê um número muito maior de pais, né, do que de mães, não compreendem a beleza e a importância da sua missão como pais e como mães. E é uma missão dada por Deus, uma missão belíssima. A vida de uma criança, a vida de um filho, né, que está num lar, ele depende ali integralmente dos pais. Não apenas de onde os pais vão os colocar para estudar, que é um ponto essencial, mas, sobretudo, a presença valorosa dos pais, a presença amorosa dos pais, a presença verdadeira dos pais, né, que vai muito além de prover bens materiais, de prover celular, de prover roupa, não, de prover, de fato, valores, né, princípios que vão ser basilares para tudo aquilo que a criança vai construir. Daí, a gente olha os problemas de hoje, talvez, né, que são um reflexo de lares desestruturados, são lares onde a criança, às vezes, não encontra a escuta, a presença da família. Daí, a preocupação que nós, como igreja, hoje temos muito grande de bem cuidar dos pais, das mães, dos lares, alcançar as crianças na catequese, sabendo que através de cada criança existe uma família que talvez não vá à igreja, como muitas vezes nós vemos os pais, o pai e mãe, né, que deixam o filho para participar da catequese e não vão à missa. É essencial o papel do pai e da mãe, entendendo o que deve ser feito, mas vivenciar junto com o filho, vivenciar aquela experiência que o filho está passando, estar próximo, para o filho poder ter a liberdade também para falar de alguma dificuldade. Daí isso tudo, comungando com o papel da escola, uma escola estruturada, de um corpo docente que vai buscar dar o melhor para a criança, o melhor para o adolescente, certamente isso vai reverberar numa sociedade muito mais justa, muito mais igual, muito mais cheia de Deus, né? E está faltando, de fato, essa presença de Deus que, por vezes, está sendo escondido, né? Estão se esquecendo daquele que, de fato, né, tem que ser o centro dos nossos lares, tem que ser o centro das nossas famílias, né? Olhar o trabalho, para muitos, olhar o trabalho de uma escola pode ser algo meramente administrativo, mas não, é muito maior, né? A gente não só forma, não só educa cidadãos, mas a gente forma seres humanos para a vida.
né? Então, além do papel da catequese, além do papel de toda a missão da igreja, né, a missão da escola também é essencial. Mas essa missão começa nos lares, começa nas famílias. Daí a nossa preocupação, né, com os pais, com os filhos, com todos esses que compõem esse santuário doméstico. Sim, a fala que o senhor nos oferece agora é muitíssimo importante e vai ao encontro do que Madre Elisa, a fundadora dessa obra enorme e tão importante, da Itália em vigor até a América do Sul, né, há mais de 100 anos, né, são 125 anos, né, agora caminhando para os 126 anos, e contando todo o tempo, né, desde a fundação. Ela dizia que educar é um ato de amor a serviço da vida. Olha só. Né? E como estamos a serviço da vida, o Senhor, com toda essa reflexão que nos deixa, de fato, tocados aqui, eu tenho certeza, não só eu, mas como todos esses que nos escutam aqui agora atentamente. E os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham episódio a episódio, eles estão nesta câmera aqui, ó, para falar com o senhor. Eu queria que o senhor desse esse recado, não só às famílias, aos responsáveis, mas também aos nossos estudantes, né? Pensando nos vestibulandos que vivem este ano o desafio enorme do vestibular, do ingresso nas universidades federais, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Como é que a fé pode sustentá-los e encaminhá-los melhor num processo desafiador, mas também muito gratificante nesse processo de formação integral que o Rosário há tanto tempo oferece, participando do sucesso familiar de todos eles, né? De algum modo, a escola fica viva dentro de nós para sempre. O senhor mesmo aqui mencionou diversas vezes o colégio em que estudou, a paróquia de que participou, o movimento estudantil do qual fez parte e que despertou no senhor um eventual talento, né? Uma vocação que já pedia passagem ali naquele momento. Então, ouvir de um padre essa mensagem agora é, de fato, iluminar a caminhada. Amém. Pois bem, queridos pais, mães, responsáveis das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, de fato, a missão pode parecer árdua, cuidar, zelar, educar uma criança, né, educar alguém para a vida é um desafio, mas vocês não estão sozinhos. Né? Nosso Senhor, que os deu esta graça, nos deu o dom de terem filhos, filhas, né, tão especiais, né? De fato, este Deus deseja caminhar com vocês, deseja ajudá-los, auxiliá-los e coloquem o Senhor em primeiro lugar. Em tudo o que fizerem, todos os planos, todos os projetos, todos os sonhos, coloque Deus em primeiro lugar. Em torno da palavra de Deus, né, as nossas famílias, de fato, vão encontrar uma sabedoria que não é meramente passageira e não é meramente uma busca de uma aprovação momentânea, mas é um caminho para alcançar o reino dos céus. E aos estudantes, né, dando continuidade a essa fala, digo sobretudo aos vestibulandos, mas todos aqueles, né, que vão percebendo a importância da dedicação, a importância do esforço, a importância de estarem ali, né, integralmente correspondendo a tudo aquilo que recebem. Né? Saibam que as famílias de vocês, né, desejam o melhor para vocês. Né? Os familiares, quando colocam vocês em algum local para estudar, desejam que vocês se empenhem, retribuam da melhor maneira, que é fazendo bons estudos, e uma prova não define o futuro de vocês. Né? De fato, é preciso se empenhar, se dedicar, mas Deus, que os conduziu desde o princípio, desde o início, não vos abandonará se eventualmente um resultado adverso aparecer. Uma reprovação, uma dificuldade, a não obtenção de uma nota. Mas não desanimem, tende coragem. Deus está com vocês e o Senhor, que os ama infinitamente, deseja que vocês sejam grandes homens e grandes mulheres para poderem anunciar no mundo o seu amor e levar a mensagem de esperança que o Evangelho nos anuncia. Deus abençoe a todos.
Amém! Que maravilha, Padre! Muito obrigado, professor, pelo convite. Que alegria! Imagina, nós que agradecemos imensamente. São João Paulo II dizia, jovens, não tenham medo, né? E a gente não pode ter medo diante desses desafios, pelo contrário, vamos confiar no Senhor e enfrentar a caminhada no sentido mais leve que esse enfrentamento possa ter. Afinal de contas, é assim que amadurecemos, né? É assim que alcançamos o pleno viver dessas virtudes, desses valores. E, afinal de contas, no Rosário há valores que só se encontram aqui, né? A gente sabe disso. O Rosário tem feito assim, não só na companhia dos padres, das irmãs, né, daqueles que dedicam as suas vidas a essa missão extraordinária, que fortalece as nossas vidas, a nossa caminhada profissional e humana, mas também de todas as famílias, né, que seguem conosco nesses episódios maravilhosos do Rosário Cast. E agora com o Padre Yuri, que vai voltar para falar sobre o seu livro, sim, sobre a sua carreira musical. Não existe, essa não existe ainda. Mas vai existir a partir de agora com o batismo do Rosário Cast. Padre, o senhor acaba de receber a nossa caneca personalizada. Olha aí. Essa só entregamos a padres, tá certo? É exclusiva. E o chaveiro também, que é um chaveiro exclusivo, que também só para padres e irmãs, tá certo? Os outros são diferentes. Para os leigos são outras estampas. Muito obrigado pela acolhida de vocês. É uma oportunidade única, né, estar aqui no Rosário Cast, né, e agradeço muito. Né? Contem com as orações do Padre por todo esse projeto. Desde já parabenizo, né? Vejo que é tudo feito com muito carinho, muito cuidado, né? Toda a estrutura, toda a organização, né? E contem com a presença do Padre sempre que possível. E rezem pela minha missão lá na Paróquia Nossa Senhora das Dores. Um abraço para todos os meus paroquianos, todos que estão lá caminhando comigo diariamente, né? A você que deseja conhecer a nossa paróquia, é a paróquia mais bonita do Rio de Janeiro, né? Alguns vão dizer que o Padre está delirando, mas é a mais bonita, porque eu estou lá e vejo a beleza do povo. Padre, ai daquele que diga isso. Amém. Olha, que maravilha, mais uma vez, Padre, poder recebê-lo da forma como tem sido, né? Com seguidas celebrações importantíssimas para a nossa comunidade escolar, fazendo a diferença, né? Porque a missão educativa é muito desafiadora, mas imensamente gratificante. Com a presença de pessoas como o senhor, fica muito mais fácil, fica muito mais luminoso, fica muito mais leve, né? De nós continuarmos em comunidade, fazendo a diferença, graças a Deus. Então, você já se inscreveu? Claro que já. Já comentou? Comente a nossa entrevista, deixe o seu feedback, sugira para a próxima entrevista. Vamos lá, sugira aí qual convidado você gostaria de ver aqui sentado à mesa do Rosário Cast. Qual? Então curte, compartilhe, manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Tem que distribuir, fala com a paróquia, manda para todo mundo. Fala do Rosário Cast, comenta com a gente, vem viver essa vida rosariana, que é uma vida maravilhosa. Um grande beijo, até o próximo episódio, com a graça de Deus. Tchau, gente, valeu! Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast. Tá on!